Que títulos do Tesouro Direto se beneficiam com o cenário atual? Que título do Tesouro Direto é o melhor para hoje? Este é o tema do nosso vídeo. Eu sou o de Matos, aqui do canal de Matos, ensino especialista em investimentos, que está aqui para te ajudar a investir melhor e se tornar um investidor independente. Este é o nosso objetivo, esta é a nossa missão. E você que está vendo esse vídeo aqui na semana que eu lancei, você tem uma oportunidade que as outras pessoas não têm. Por quê? Porque estão abertas as turmas para o método C3, que é o meu curso, tá? A chance de você encurtar seu caminho para se tornar um investidor independente, ser um aluno meu lá no método C3, tá? O que é o método C3? É um método que eu te ajudo aí, ajudo pessoas comuns a dominarem os investimentos. Essas aqui são algumas das aulas, tá? Que nós temos lá dentro, para você entender tudo, não ter dúvidas, escolher melhores investimentos nos momentos econômicos corretos, tá? A gente fala bastante coisa, temos bônus também. Se você tem interesse, clica no link aqui, coloca o seu e-mail, que eu te jogo ali para uma página que eu vou te dar todos os detalhes de como é que funciona de fato o método C3. Se você tem interesse, já passou a semana deste lançamento aqui, deste curso, você pode colocar o seu e-mail que eu te chamo para um próximo momento, tá? Quando a gente abrir turmas novamente, beleza? Vamos direto para o nosso vídeo. O que a gente tem hoje de títulos do governo? A gente tem este cenário aqui, tá? A gente tem os nossos títulos pré-fixados, os títulos pré-fixados com juros, tá? Um título só. Temos o título Selic e também IPCA e IPCA com juros. A questão é, qual título se beneficia com o cenário econômico atual? Qual o cenário econômico atual que a gente está vendo? A gente está vendo um momento de instabilidade, um momento de alterações constantes nas taxas de juros, tá? Por exemplo, esse aqui é um gráfico da taxa de juros que está sendo negociada no mercado com vencimento em janeiro de 25, ou seja, isso aqui é a taxa de juros deste ano, acumuladas de 2023, mais a taxa de juros de 2024. Encerra o final do ano, lá em dezembro, e aí esse contrato vence em janeiro. O que é esse cara aqui? Ele está dizendo o seguinte, o que está sendo negociado? Ó? Depósito interbancário futuro, vencimento 2025, está sendo negociado a 12,75. O que é 12,75? É uma taxa de juros que os agentes econômicos, as tesourarias aqui, os big players estão negociando. O que eles acham justo de taxa de juros para fazer essa composição deste ano inteiro e do ano que vem, tá? E quando a gente vai lá no Boletim Focus, por exemplo, o que a gente vê no Boletim Focus? A gente vê Selic a 12,25 por aí, agora para 2023, e uma Selic de 9,25 para 2024, ou seja, uma Selic que este ano mantém alta e cai para 12,5, tá? E depois fica lá embaixo lá até chegar em 9,25 no final de 2024. Qual o problema disso? É que quando você compõe essas duas taxas, você faz a soma das taxas, divide para um período médio, você teria uma Selic aqui, que seria o equivalente ao CDI, né? Que a Selic a efetiva é o CDI, tá? Tem a Selic média, tem a Selic efetiva. Aqui é o CDI, tá 0,1 ponto percentual abaixo. Você teria uma Selic aqui, ou um DI, de 10,7%. Neste gráfico aqui tá muito longe de 10,7, ó. Eu vou deixar o 10,7 ali, ó. Pronto. Na base do gráfico aqui, ó, 10,5, 10,7. Então, você está vendo que o preço teria que cair bastante, tá? Sair de 12,75 para chegar em 10,7, para de fato você ver o quê? O mercado negociando o que está lá no Boletim Focus. Então, o que eu estou dizendo? O Boletim Focus tem uma expectativa que não é a mais palpável para o nosso momento. Ó. O mercado teria que cair até aqui, onde está a bolinha vermelha. Por aqui. Ou seja, o que está sendo negociado não é o que estão dizendo ali no Boletim Focus, tá? O que você quer dizer com isso? Onde é que você quer chegar, de Matos? Seguinte, qual que é o título que se beneficia com o momento econômico atual? A gente tem um momento de incertezas. Se as taxas de fato começarem a cair, tá? O que você vai ver? Tá? As taxas futuras, como essa daqui. O que você vai ver? Títulos se beneficiando com marcação a mercado. Se as taxas se mantiverem estáveis, o que você vai ver? Todos os títulos andando meio de lado, tá? Não vai ter fortes ganhos de marcação a mercado. A questão é, qual o título que se beneficia mais com uma expectativa de queda de taxas? Aí que a gente vai para o Excel, para a gente fazer essas contas, você entender que título, por exemplo, ganharia mais numa eventual queda de taxas, tá?
Mas antes da gente ir para lá, que eu não volto aqui para o PowerPoint mais, eu encerro o vídeo por lá. Se você quer minha ajuda para interpretar os mercados e se tornar um investidor independente, o link está na descrição. Aproveite esta semana, tá? Que depois as vagas fecham, não tem como você entrar. E eu te passo aí todos os detalhes do método C3 lá dentro, tá? Então vamos lá para o nosso Excel. Abriu já o Excel, deixa eu ver se este é o Excel que a gente quer mesmo, ó. Títulos do Tesouro que se beneficiam. Perfeito, é isso. Então tá, a gente vai fazer que contas aqui? Vamos fazer simulações com 4 títulos. Primeiro deles, pré-fixado 2026. Vou anotar aqui, ó. Pré-fixado 2026. Vencimento dele, 1/1 de 2026. A taxa dele, 12,87%. Tá? E aí tem o valor nominal que daqui a pouco eu explico, que é de R$1.000. Tá? E aí tem mais um aqui. Pré-fixado 2029. Vencimento 1/1 de 2029. A taxa dele está 13,15%, R$1.000 também. E a gente vai lá pro de baixo. Deixa eu só cortar essa foto aqui para a gente conseguir ver melhor. Aqui. A gente vai pegar IPCA 2029, que vence em 15 de maio de 29. A taxa dele está 6,10%. E o valor nominal dele é esse aqui, a gente já explica também, tá? E o próximo aqui é IPCA. Agora eu vou pegar 2045, que é o último aqui, ó. Vence lá em 15 de maio de 2045. 6,43. A taxa está explosiva. E o valor nominal é o mesmo. A gente pode deixar isso aqui para o lado. A gente tem tudo que a gente precisa para fazer nossas contas e nossas simulações, tá? Não só contas aqui. Seguinte, eu falei que isso aqui é o valor nominal, né? O que é valor nominal? É o que o governo definiu. Um título pré-fixado vai te pagar no vencimento R$1.000. Ele custa hoje R$400, tudo bem. No vencimento, ele vai te pagar R$1.000. Ponto final. Pode decorar isso. Um título pré-fixado te paga R$1.000 no vencimento, tá? Pronto. O título IPCA não. Ele valeu R$1.000, tá? Ele teve o valor nominal de R$1.000 lá em 15 de maio de 2000. De lá para cá, esses R$1.000 foram sendo corrigidos e a gente chegou no valor nominal atualizado, lá de 2000 para 2023, que hoje está em R$4.013,45, tá? A gente usa esse número aqui para fazer as contas do título, tá? Para fazer as contas do preço do título. Primeira coisa, a gente tem que ter uma tabela aqui, uma coluna, tá? De dias úteis, tá? E a gente faz a continha aqui, que a gente sempre traz no canal, que é dia trabalho total. Qual que é a data inicial? É hoje, tá? E qual que é a data final? É o vencimento. E a gente vai lá para nossa tabelinha de feriados e fecha a fórmula. Descobrimos a quantidade de dias úteis para cada um destes vencimentos aqui, tá? Então pronto. Lá para 2045 a gente tem 5.600 dias úteis, tá? E aqui os dois são 29, mas um é em janeiro, outro é em maio, tá? Então você vê uma diferença também de uma quantidade de dias úteis aqui. Para que a gente usa isso? Para chegar no preço do título, tá? Para chegar no preço e também para brincar com alterações de taxa. Seguinte, como é que você chega nesse preço aqui? Você pega o valor do título, que é R$1.000, e traz a valor presente, tá? Como é que você faz isso? É 1 mais a taxa e eleva a quantidade de dias úteis que você tem. Aqui no caso é 741 dias úteis dentro de um ano. A gente fecha aqui e a gente chega em quanto? R$700,48. Se a gente for ver, tem um arredondamento sempre aqui de alguns centavos, tá? Mas vamos ver aqui essa foto. Como é que estava o preço dele? Deixa eu subir tudo. R$700,47, tá vendo? Um centavo sempre tem um arredondamento aqui por conta da taxa. E a gente vem aqui pro lado e faz a mesma continha para baixo. 481,44. Tá aqui, 481,44, cravou até os centavos aqui. No de baixo, aí a gente tem que fazer... Dá para usar a mesma conta, não tem problema não. Vamos lá. 276682. Vamos ver aqui, ó. 2766, por aí. E 1044 e pronto. 1004, né?
Exatamente 1.004. Pronto, temos nossos valores certinhos, redondos. Aqui a gente fez o quê? Descobrimos o preço unitário do título. Questões de finanças avançados aí que a gente simplifica aqui para você entender bem tranquilamente. A gente traz um valor, tá? Que a gente quer a valor presente. Como é que você faz isso? Você divide por 1 mais a taxa, tá? 1 mais a taxa é essa, só que essa taxa é ao ano. Eu não quero ela ao ano, eu quero ela para todos esses dias úteis aqui. Então a gente só joga essa taxa aqui para a quantidade de dias úteis que a gente tem. Fazendo isso, qual a utilidade? A utilidade é que agora a gente consegue fazer simulações de alterações de taxas, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem a taxa Selic 13,75, a taxa Selic efetiva em 13,65, tá? Sempre um pouquinho abaixo. Se a taxa Selic for para 12%, a gente consegue fazer uma simulação o quê? Quanto que ela está caindo aqui? Ela está caindo, vamos fazer a conta em percentual. Ela está caindo 12%. E aí, a questão é engraçado, né? Cair 12%, de 13 para 12 caiu 12%, mas é isso mesmo. Vamos colocar 10% só para validar aqui. Isso mesmo. Caiu 12%. E aí, a questão é, o mercado não se movimenta com o que acontece de fato hoje. A taxa Selic caiu hoje, o mercado se movimenta hoje? Não, o mercado se movimenta com aquele gráfico que eu te mostrei, que é o depósito futuro, que é a expectativa futura para a economia e para os juros, tá? O mercado se movimenta com aquilo lá. Então, se aquelas expectativas mudarem, tá? E fizerem aí você ter expectativas menores de juros, vamos supor que todos os títulos aqui caia 12%, tá? Nas suas taxas. Como é que seria isso? A gente teria esse cara vezes 1 mais 12 está negativo. A gente teria uma taxa, por exemplo, estamos fazendo simulações. Essa taxa aqui iria para esse valor e essas taxas aqui também seguiriam estes valores aqui. Se eu não travar, já era, né? Vamos travar, pronto. Vamos supor que as taxas tenham tido essa oscilação. Como é que ficaria? Eu vou deixar tudo igual aqui, só para vocês não se perderem aqui, tá? Aqui tudo igual, tudo igual. Deixa eu formatar isso aqui como data também. Então, se as taxas mudarem para esses valores, esse preço que era, ó, o preço era esse daqui, 700 e tanto, não. Ele vai para quanto? A gente vai calcular. E depois a gente vai calcular a oscilação que teve, tá? Desse cara com esse. Vamos colocar em percentual. Pronto. E a gente vai conseguir ver na hora aqui como é que foi aqui a oscilação, qual título ganhou mais, qual título perdeu mais, ou qual título não perdeu, nem aconteceu nada com ele. Como é que a gente calcula aqui de novo aquela questão do preço? A gente pode usar a mesma fórmula, tá? A gente só tem que alterar aqui alguns parâmetros. Primeira coisa, preço do título, valor nominal. Depois, a taxa. A nova taxa é essa. Não, a nova quantidade de dias úteis continua igual, tá? Só que a taxa C12 aqui é você. Pronto. A gente tem aqui, tivemos alterações aqui, tá? Porque a gente colocou uma taxa da 12% menor. Se a taxa se mantiver, vamos manter aqui, ó. Você vai ver zero de variação aqui do lado, ó, zero. Beleza, agora supondo que de 13,65, tá? A gente tem expectativas agora de 13%, ou seja, caiu 4% a taxa, a gente aplica esses 4% para todo mundo embaixo, você vê as variações aqui. Você vê as variações e se a gente colocar de uma forma para você visualizar bem, quem está ganhando aqui? 2045. Quem está ganhando aqui? 2029, no caso dos pré-fixados. Por quê? Porque os títulos mais longos oscilam mais. E aí já é curioso você ver que esses dois têm o mesmo vencimento, né? Mas você já viu que um teve 3%, o outro 2%. Vamos abrir as casas decimais, ó. 3,3%, o outro 1,7%. Isso acontece porque o pré-fixado ele é mais agressivo, que ele não tem um componente inflação aqui. E vamos fazer nossas simulações. Agora é a hora só de a gente brincar com os números. Caiu para 12,5%, olha aí. 12% de valorização na cota do Tesouro IPCA. A gente pode fazer outras simulações pensando assim. Vamos supor que passou um mês, tá? Por quê? Por que é legal fazer isso? Porque
o prazo que o investimento vai ficando, ele vai tendendo a ir para cima, tá? Ele vai tendendo a subir. E quando a gente faz uma simulação dessa, não vai cair tudo isso aqui em um dia, tá? Não vai cair tudo isso em um dia. Então é legal a gente colocar aqui na nossa conta uma alteração de dias úteis, tá? Por exemplo, vamos supor que tenha passado aí 63 dias úteis, que é o equivalente a 3 meses, tá? Em 3 meses alterou esse cenário aqui, como é que fica aqui embaixo? Por que que eu vou fazer isso? Porque vai fazer diferença na nossa conta, tá? Ao invés desta quantidade de dias úteis, a gente vai travar com esse cara aqui. Ó, era 2,9, passados 63 dias úteis, já foi para 5,8, tá? Mas que coisa de matos, que diferença. Olha aqui, foi para 13,6, tá? Por que que isso acontece? Por quê? A gente empurrou por 3 meses esse título, então ele tem uma tendência de subir nesses 3 meses. Mesmo que a taxa tenha subido para 15%, tá? Olha aqui, tem um título que não vai ter variação nenhuma, ó. Não variou nada. Você tá perdendo aqui, teoricamente, que a taxa subiu, o preço cai, né? Me disseram. Sim, mas tem uma variável aí que é o prazo, tá? A taxa sobe, o preço cai num curto período de tempo, tá? Se você pega um período maior, por exemplo, aqui 3 meses, tá? Já não é simples assim a regra. A taxa pode ter subido e você ainda assim não ter perdido dinheiro. Isso acontece, tá? Então agora sim, estamos simulando que passaram 3 meses, estamos simulando que a taxa tenha subido. Olha aqui o rombo que acontece com o Tesouro IPCA. É 10, é 11% aqui arredondando, tá? De prejuízo. É 11% de prejuízo, mesmo tendo passado um período. E se não tivesse passado um período, olha o tamanho que seria esse rombo. 12,4%, se fosse de um dia para o outro, que é impossível, né? Mas se fosse, para você entender essa dinâmica. E agora, se a taxa cai, vamos lá, para 12%, quem está ganhando? IPCA 45. Então você viu que esse cara aqui, ele é o mais volátil, né? É mais volátil para cima ou para baixo. Então ele te faz ganhar mais ou te faz perder mais, tá? Então, primeira coisa, comprar um IPCA 2045 é para quem tem esse horizonte de tempo, pensando em 2045, alguma realização, ou para quem quer se expor mais a risco do que o normal, porque é o título que tem um potencial gigante de valorização, mas ao mesmo tempo um potencial bem negativo de desvalorização. Se as taxas sobem, ele perde muito, tá? Se as taxas caem, tá ótimo, tá? Se as taxas caem, tá ótimo, ele se valoriza bastante. Então, por exemplo, se a gente vê esse aqui, tá? Uma queda aí de 26% nas taxas, de 13,65 para 10, você poderia ganhar 50% num título do governo. 50% de rentabilidade. Você sai dele pronto, coloca no Tesouro Selic, por exemplo, alternativas para se fazer, tá? Então, aqui é um apanhado geral sobre essas alterações, sobre os títulos que valem a pena dependendo do momento econômico, para você entender que os mais curtos são menos voláteis, os mais longos são muito mais voláteis. Se você quer uma solução definitiva mesmo sobre investimentos, temos o método C3, aproveita que as oportunidades estão abertas. Clica no link, põe seu e-mail, conheça os detalhes dele, tem uns bônus lá dentro também. E eu te vejo lá dentro do método C3. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.